Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, desejar um excelente encontro, uma noite de bênçãos, de alimentar o nosso espírito, que Oxalá abençoe, aonde você estiver agora também, que Oxalá possa te iluminar, que você receba esse banho de luz que é a noite de estudo aqui na nossa casa, tá bom? Vamos lá, que assim seja, né? Bom, eu quero primeiramente agradecer a todos. Nós temos feito os eventos da Semana da Consciência Negra e eu quero abrir um parêntese aqui para agradecer. Tivemos uma exposição de fotos no dia 17, lá na Prefeitura Municipal. Tivemos no dia 20, aqui na casa, uma celebração afro-religiosa que, por sinal, contagiante, né? Quem pôde estar aqui, prestigiar, participar, cantar, louvar, dançar, foi maravilhoso. Então, agradecer a todos. E no dia 27, agora na quinta-feira, nós teremos uma palestra na Câmara Municipal, às 19h30, falando de trajetórias e reflexões do povo negro no Brasil. Vocês estão todos convidados, entrada gratuita. Os tambores também irão para lá, né, Alvinho? Os tambores também irão para lá e vai ser mais uma noite de aprendizado e de celebração para nós. Então, quinta-feira, na Câmara Municipal, estão todos convidados. Tá bom? Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos a Tua bondade, a Tua permissão para cada um de nós, para que estejamos aqui reunidos, e assim agradecemos pelo dia de hoje e pedimos, rogamos, que o nosso amado irmão Dr. Bezerra de Menezes esteja conosco, nos auxiliando no aprendizado, na caridade, na evolução, juntamente com toda a vossa comitiva do bem e da luz. Que assim seja. Boa noite. Permaneça fiel. Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, mais uma vez, ele é extraído de um texto do livro de Lucas. E ele ganhou esse tema porque, em suma, todo o contexto aqui é como se Deus estivesse falando: aconteça o que acontecer, fica comigo. Aconteça o que acontecer, permaneça fiel na tua fé, naquilo que você acredita. Aconteça o que acontecer, como nós falamos agora há pouco, não solte das mãos de Deus. Não sei como está a sua vida hoje, mas aconteça o que acontecer, segura firme nas mãos de Deus. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo
que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, esse texto é tão atual, né, gente? Não é? Parece que Jesus escreveu ontem à noite. Parece que ele falou isso aqui ontem à noite, ou há 10 minutos atrás, de tão atualíssimo que ele é. A respeito de templos que parecem castelos, não precisa nem comentar, né? Templos estampados de ostentação, não precisa nem comentar, né? Templos com todas as peças são de ouro, templos em que você acha que está dentro de palácios. Vós admirais estas coisas. As pessoas ficam, de fato, admiradas com tanta suntuosidade, né? Com o tamanho, com a beleza do lugar, né? É o que nós falamos esses dias. Nem todo mundo que tem casa tem lar. E nem todo mundo que tem um lar tem uma casa, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Aquele lugar precisa ter essência, precisa ter verdade. Se for só ostentação, ele responde aqui: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E não só os templos desse jeito, mas tudo aquilo que na nossa vida é apenas ostentação, é apenas estampas para o belo prazer ou provocação do outro, para exibição ao outro. Fico alerta, não ficará pedra sobre pedra. Tudo aquilo que tiver na nossa vida e não for verdadeiro, concreto, real, simples, não tiver com essência, mas estiver com arrogância, que é a ostentação, vai cair por terra. Não é só o templo, é tudo aquilo que a gente sustenta dessa forma. Ai, pai, então é pecado. Não, não é nada pecado. Ter não é pecado. Ser arrogante é que azeda o caldo. Ser soberba é que azeda o caldo. Todos nós temos direito de ter, de ser, mas se você não consegue ser compassivo, complacente, se você não consegue ter compaixão, cara, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra e tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? O ser humano, nós queremos tudo mastigado, né? Então, ele pergunta: quando? Quando acontecerá isso? Né? Quais serão os sinais que vão nos mostrar? E o mestre ainda fala, Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome. Olha, para a gente que crê, como que é que você percebe as coisas na tua vida? Tem várias formas, não tem? Para nós que cremos, pelos acontecimentos. O que mais? Algumas circunstâncias, você começa a fazer a leitura. Pelos próprios sinais. Aí você tem que estar atento, né? Se você não estiver atento nos sinais que estão acontecendo na sua vida, pela sua fé, e aqui, pela sua intuição, por determinados sonhos. Tem uma pessoa
É engraçado, eu vou contar isso aqui. Então uma pessoa, já não está mais na casa, mas falava assim para mim: pai, preciso te contar uma coisa, eu tive um sonho. Eu preciso te contar esse sonho. Aí sentávamos, contava o sonho. No dia seguinte me encontrava aqui: pai, eu tive 2 sonhos essa noite, preciso te contar. Terceiro dia: pai, eu tive um sonho que acho que durou, sei lá, 1 mês, mas sonhei a noite toda. Pai, eu tive um sonho, preciso te contar. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Chegou um dia, ela falou assim: pai, o que o senhor acha desses sonhos? Eu falei: eu acho que você está dormindo muito. Acho que você está dormindo muito. Gente, nós não vamos ficar bitolados, né? Ah, eu sonhei que tinha uma formiga comendo o meu roseiral. Pronto. Calma lá, né? Ah, eu sonhei que um tio meu veio na minha casa. Ai, será que é espiritual? Gente, calma lá. Ah, eu sonhei que eu estava indo ao banheiro fazer xixi, quando eu acordei eu estava molhada. Será que é espiritual? Calma lá. Toma menos água à noite. Então, nem tudo é espiritual, né? Tem gente que fica doente, fanático. Então, eu estou falando de sinais, mas eu quero dar esse alerta. Ah, e o pai colocou sonho lá, então quer dizer que sonho... Não, nem tudo. Nem todo tipo de sonho é espiritual, é mensagem, é recado, é aviso, é alerta. Não, não é. Mas, se nós que temos fé, nós temos que ficar prestando atenção nos acontecimentos, nas circunstâncias, como que as coisas estão se desenhando, quais são os sinais, tem vários sinais. Ah, pai, quais são os sinais? Eu não decoro nem o do trânsito. Não. Sinais, né? Nem as placas eu não decoro. Os sinais da tua vida vão falar exatamente, diretamente com você. Tem coisa que você vai ver, ou vai perceber, ou vai sentir, e que outras pessoas não viram nada, não sentiram nada, né? Eu tenho aquela sensação, que cheiro de... Eu, por exemplo, nossa, que cheiro de cachimbo. Aí eu pergunto, se a pessoa é próxima, eu pergunto: você está sentindo esse cheiro? A pessoa fala: não, eu já entendi, né? Mas não é todo cheiro, né? A vizinha está cozinhando, o cheiro vai para lá, esse cheiro... Não, vamos lá, vamos ter bom senso, né? Então, os sinais, ele vai acontecer para cada um de uma forma diferente. Às vezes pode ser um pássaro, como chama? A Carolzinha falou: pai, eu estava na sala fazendo a prova do vestibular. Ela falou esses dias aqui. Entrou um pássaro na sala. Deu 2, 3 voltas sobre a minha cabeça. Cantarolando e saiu. Você acha que isso é um sinal ou não é um sinal? E principalmente para uma filha de Oxóssi. É mais que um sinal, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ficar atento. Aqui, a nossa fé, diante do que você acredita, o que você está percebendo? Qual é a sua percepção? A nossa intuição, que muitas vezes fala aqui dentro, uma voz, fala aqui dentro, isso é maluco. E a gente continua achando que é coisa da nossa cabeça, não é? Quantas vezes isso já não aconteceu? Fala aqui, ó. Essa região aqui, ó. A de vocês pode falar aqui, aqui, aqui. A minha fala aqui. Você está sabendo tal coisa? Você viu tal coisa? Olha, então... E a gente, às vezes, muitas vezes, teimosamente fala: é coisa da minha cabeça, né? E o mestre continua. Eles perguntam: quando acontecerá isso e qual vai ser o sinal que essas coisas estão para acontecer? Ou seja, fiquemos atentos. Cada um com a sua vida, com a sua toada de vida, com o seu modo de vida, fique atento. Cuidado para não ser desenganados. Cuidado com enganosidade.
Será que tens vãs filosofias, seitas e religiões no século XXI com enganosidade? Será que existe isso? O que mais tem, né? Será que há mercenários e mercenárias tirando dinheiro do povo? Será que há templos construídos, cada tijolo em cima de uma mentira, de uma farsa? Tem gente vendendo água do Rio Jordão. Deixa a Sabesp saber disso. Tem gente vendendo água do Rio Jordão. É da torneira do fundo do quintal. Tem gente vendendo a salvação. Tem gente vendendo terreno no céu. Tem gente vendendo cura que não é verdadeira, porque a pessoa precisa passar pelaquela prova para um aprendizado, para uma evolução. Curas enganosas. Então, cuidado com a enganosidade. Tem gente vendendo ou brincando com a fé de outros. Cuidado com a enganosidade. Cuidado com o pão e o circo. Lá você ouve o que você quer? Ah, tá. Vai lá então, querido. Vai lá, querida. Né? Se ouve o que você quer. Ou o dirigente, ou a suposta entidade fala o que você queria ouvir. Vai lá. Ah, lá no terreiro do Zé das Covas, que é bom. Primeiro você escolhe a entidade que você quer passar. Tinha uma pessoa que, graças a Deus, não frequenta mais a minha casa. Não vai falar nome, hein, Maria? 6 da manhã já estava lá. 6 da manhã, pasme. Mas o atrevimento era tão grande que vocês não têm ideia. Aí, o terreiro anterior, que ela ia, ela chegava para o pai da casa e falava, tirava R$200, jogava na mesa, na cara dele e falava, chama o baiano aí que eu preciso falar com ele. Oh! Vocês acreditam nisso, que isso acontece? Quando não, pegava trezentão, chama o pai Joaquim aí, preciso falar com ele urgente. Aí, Paulo, vai vendo. Você que recebe o pai Joaquim, né? Se era o pai Joaquim que chegava lá, né? Era o pai Tostão, né? Que agradava ele, né? O pai Tostão baixava a hora que ela queria. Vocês estão entendendo isso, gente? E quando ela me conheceu, ela achou que ia ser na mesma toada. Só que não. Só que não. Então, assim, foi um tempo muito difícil, mas que chegou uma hora que o basta veio, né? E tem que vir, né? Mas tem esse tipo de gente, né? Tem o fornecedor e tem o cliente. Gente que acredita em pão e circo, que coloca a sua fé, nem sei se eu posso chamar de fé isso, né? Porque a pessoa quer o que convém, na hora que convém, do jeito que convém, para quem convém. Entendeu? Então, quando ele fala da enganosidade, a gente tem que ter aqui toda cautela. Toda cautela. Cuidado onde você está pisando. Cuidado com as falsas promessas. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa. A fé que não te transforma não é fé. A fé que não faz de você um ser melhor, uma vida mais leve, mais tranquila, que você sente a presença da bênção a cada dia, mesmo com as dificuldades, porque nós não estamos aqui para vender ilusão, né? Nós vamos passar por aquilo, mas se fosse outros tempos, eu já estaria caído.
Vou passar por aquilo, mas se fosse em outros tempos, eu já teria jogado a toalha. Está entendendo? Agora, a fé que fala, olha, eu era andarilho e depois que eu comecei a frequentar, eu tenho 3 apartamentos, 5 carros, sou empresário. Isso daí não é fé. E continua destruída por dentro. Continua não dormindo, continua não tendo paz. Isso não é fé, isso é outro negócio. A lavagem de mente para outros fins. Mas não é fé. A fé que não nos transforma por dentro não é fé. E ele continua: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não sigais essa gente. Alguém já bateu na sua porta para falar que é o fim do mundo? Hã? Você já teve alguém batendo na sua porta falando que o fim do mundo está por chegar? E que a volta do Senhor está próximo? Olha só, hein? Hã? Você já viu isso? Hashtag fica a dica. Na hora que bater no seu portão, falar que a volta do Senhor está próximo, ou que nós estamos no fim do mundo, estamos vivendo um tempo apocalíptico. Olhe bem e fala. E o que você está fazendo aqui que você não vai se curar? O que você está fazendo aqui no meu portão que você não vai se converter? Gente, nós precisamos parar de pregar medo no ser humano, porque é o fim do mundo, porque o Senhor vai voltar, porque... E ele fala que o tempo está próximo. Eles dirão isso, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Então ele fala de guerras, de revoluções. Ele fala das pestes, né? Olha que interessante, ele fala também que haverá grandes terremotos, fomes. Ele está falando de ontem, ele está falando de hoje. Não é maluco? É muito atual isso aqui, né? É muito atual. Agora, quando a nossa vida não está em ordem, quando a casa velha está em trincos ou trincas, é preciso demolir. É preciso colocar tudo no chão. Vamos começar de novo. Vamos abrir novo alicerce. Vamos criar paredes com estruturas mais fortes, resistentes. Então, muitas vezes, esses tumultos, esses terremotos da nossa vida, é para consertar algumas coisas que às vezes nós mesmos não nos demos conta. E no mundo não é diferente. As guerras, embora tenha ganância de poder, de riqueza, as revoluções são necessárias. As pestes, olha, veja que mesmo com a peste, vamos dizer, da pandemia, tem pessoas que não mudaram. Tem pessoas que não mudaram em nada. Tem pessoas que não se sensibilizaram. Olha que maluco isso. Tem pessoas que continuam piores e não entenderam o recado da vida, a banalidade da vida, que era, mas eu conversei com ela ontem, não é? Não, mas eu vi ele hoje de manhã. Não, internou, mas não deu nem tempo de ir para a CTI. Morreu. Não era assim, não era? E todo mundo com medo, um terrorismo, um apavoro social, coletivo. Uma peste, né? Foi tomando todo mundo. Todo mundo. Não tinha
situação econômica, não tinha se era verde, se era preto, se era branco, se era amarelo, se era gordo, se era magro, se era criança, se era idoso, se era jovem, não tinha. Condição social, não tinha. E olha que interessante, as revoluções do mundo em que vivemos e as revoluções causadas dentro de cada um de nós também, que muitas vezes nós também entramos em guerra. Guerras internas, canhões, torpedos que soltamos dentro da nossa alma. Dentro da nossa alma. Uma briga, uma inquietude, uma falta de paz, de silêncio, de mansidão. E as fomes. Tantas fomes do povo, quanto as fomes da alma. Aqui ele fala que esse texto, ele deve ser entendido no sentido literal, do jeito que está escrito, no seu conteúdo, e no sentido espiritual. Porque a Bíblia também é espiritual. Ele fala, muitas vezes nós temos fome e não conseguimos identificar do quê. É como o estômago vazio, a alma fica vazia. Eu sinto uma necessidade, um buraco, mas eu não sei do quê. É do espiritual. É de Deus. É de conexão, é de algo sagrado que venha te preencher. Entende? Então, se a gente levar no sentido literal, é fome, fome do povo mesmo. Se a gente levar no sentido espiritual, fome da alma, das nossas carências, das nossas necessidades. Se a gente levar os terremotos, o que é um terremoto a não ser o tremor da própria terra? Não é? E quantos tremores espirituais não são causados em nós para que a gente mude, para que a gente pare, para que a gente observe, para que a gente ouça? Tremores na alma. A alma fica inquieta. Ou pela energia que a gente sente, uma nova entidade, ou a entidade que chega a dar não só no corpo físico, mas também na nossa alma, porque é lá dentro, no mais profundo de nós. E ele termina dizendo que um povo se levantará contra o outro, um país atacará o outro, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas. Será que acontecem coisas pavorosas que a gente, quando vê, fica espantado? Agora, no século XXI, não, né? Difícil, né? Ainda mais com esse imediatismo do mundo, das redes sociais, né? Antes era rádio, depois rádio e TV, agora as redes sociais avançando. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Então, em resumo, esse evangelho não solte das mãos de Deus. Ou seja, aconteça o que acontecer, permaneça fiel a Deus, a tua fé. Segue o trecho. Não pare para se abater com coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não absorva aquilo que não é seu. Só segue. Simples assim. E mantenha a sua fé, não solte das mãos. O mundo está caindo. Tá, mas segue. Completa o teu trecho. Eu não consigo. Então você vai parar no meio do caminho aí.
Porque a vida e o mundo não param por você. Já parou para pensar isso? A vida e o mundo não param por você. O sol continua saindo, os pássaros continuam cantando, os rios continuam com suas águas cumprindo o curso, o final da tarde chega, a noite chega, as estrelas, a lua, de vez em quando, a madrugada passa, o outro dia vem, a vida e o universo não param para você, ou por você. Então, hashtag, fica a dica, segue o trecho, que assim seja. Mas eu penso que não adianta eu me desesperar por uma guerra que eu não posso fazer nada porque está lá distante. Mas como que o pai explica, eu tenho a minha modo de pensar, mas eu gostaria de ouvir a opinião do pai. Para essas catástrofes que atingem uma coletividade, essas pessoas tinham que estar naquele lugar, naquele momento? Entendi. Há coisas que são causadas pelo homem, né? Ou são consequências dos fatos e das ações humanas, né? Vamos supor, provocou grande desmatamento, né? Vai ter as consequências ecológicas, correto? Agora, o plano espiritual também tem os casos de desencarne em massa, entendeu? Então, tudo está como tem que estar. Ninguém está na hora errada. Tudo está como tem que estar. Então, o desenho e o desenrolar foi de acordo com o que realmente deveria ser. Não tem... A gente fica buscando explicações, né? Desculpas ou coisas desse tipo. Mas tudo está como tem que estar. O desencarne em massa, aquelas específicas pessoas tinham que estar dentro daquele voo, tinham que estar naquele lugar. Você está entendendo? E fica xingando, esbravejando lá no aeroporto. 6 horas depois ele descobre o que aconteceu, ajoelha e dá graças a Deus. Você está entendendo? Então assim, está tudo certo. Está tudo certo. Esses planos de desencarne em massa, eles já foram traçados anteriormente no mundo espiritual. Entendeu? Então, mas não era. Então, tem esse caso de pessoas que perdem o voo, né? Não era para estar. Simples assim. Não era para estar. Então, respondida a sua questão? Sim, perfeito. Então, gente, aconteça o que acontecer, não solte das mãos de Deus. Nós falamos isso, né, Renata? Eu, a Renata, o Tiago, né? A gente estava lá preparando o canto agora, e eu já saía de casa com essa frase: aconteça o que acontecer, não solte das mãos de Deus. Isso pode ser uma mensagem para qualquer um de nós ou para muitos de nós hoje, né? É Deus falando, né? Olha, meu filho, minha filha, aconteça o que acontecer. É porque o mundo está caindo. Tá. Principalmente para aquelas pessoas que costumam somatizar as coisas. Né? Parou. Né? Tá tudo certo. Dói, dói. Entristece, entristece. Magoa, magoa. Chateia demais da conta. Mas está tudo certo. Ai, pai, estou saindo, estou deixando a casa. Oxalá te abençoe, está tudo certo. Confiei, dei amor, dei carinho, dei bênção, dei acolhimento, dei colo. Pulou lá para o terreiro do Zé Maneco. Oxalá te abençoe, está tudo certo. Ó quem comanda. Tá vendo? Luiz e Cris, fui buscar vocês em algum lugar para vir para cá? Márcia, fui buscar você em algum lugar para vir para cá? Mateus? Está entendendo? Está tudo certo.
Cristina, fui buscar você em algum lugar para vir para cá, implorei, pus 38 na sua cabeça. Rosimar, Giane, você está entendendo? Está tudo certo. Tudo está como tem que estar. Maria Aurora, fui buscar você em algum lugar? Tiago, é assim que Deus age. É assim que Deus age. Que assim seja. Deus Pai, Senhor de todas as coisas, humildemente nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, cuida dos nossos passos, cuida da nossa vida, dos nossos planos, abençoa tudo aquilo que está por vir para as nossas mãos e abençoa as nossas famílias. Abençoa a família de cada um de nós, nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, nossas irmãs. Abençoa as pessoas que nos são queridas, amadas, afastando de nós todas as falsidades, todas as inverdades, todas as injustiças. Constrói, Senhor, dentro de cada um de nós um templo de amor, de luz, de paz, de fé. Dá-nos a fortaleza necessária, a coragem, o entusiasmo, a perseverança e a esperança. Renova, Senhor, a nossa vitalidade carnal e espiritual. Supre, Senhor, todas as nossas necessidades. Tu conheces uma a uma e Tu sabes o que é necessário para a nossa caminhada. Aconteça o que acontecer, não solte das mãos de Deus. Certo? Vamos agradecer ao nosso Pai, nosso Criador, pelo dia de hoje, pelas bênçãos, pelos desafios de hoje. Agradecer ao nosso amado irmão, Dr. Bezerra, para que retorne às suas moradas espirituais com toda a vossa comitiva, do bem, da luz, da caridade, deixando a paz e a proteção sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Agradecer a presença do Luiz, a presença do Olavo. Sejam sempre bem-vindos. E a bênção a quem é de bênção. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Graças a Deus,